Olá, hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Estados alemães propõem regras especiais para o Natal e o Ano Novo. Porto Alegre tem novo protesto contra racismo em frente à loja do Carrefour. China lança sonda e pode se tornar terceiro país a coletar amostras na Lua. Os estados da Alemanha concordaram em estender até 20 de dezembro medidas restritivas impostas para frear a propagação da Covid-19. Os líderes estaduais também propuseram regras especiais para o Natal e o Ano Novo. A proposta dos 16 estados alemães será apresentada à chanceler federal da Alemanha Angela Merkel nesta quarta-feira. Na semana passada, Merkel teve sua proposta de intensificar as restrições rejeitada pelos governos estaduais. Merkel então encarregou os líderes regionais de elaborarem um conceito com o qual todos possam concordar. Segundo a proposta dos estados, entre Natal e Ano Novo devem ser autorizados encontros privados de até 10 pessoas. O dobro do permitido atualmente. Crianças de até 14 anos de idade estão excluídas deste cálculo. As autoridades, no entanto, sugeriram que as pessoas façam um auto-isolamento voluntário antes das festividades de fim de ano. Para tal, pediram flexibilidade por parte das empresas e escolas. Os estados alemães também expressaram o desejo de proibir fogos de artifício em áreas públicas. Até 20 de dezembro devem continuar valendo as regras em vigor desde o começo de novembro, e muito provavelmente também em janeiro. Hotéis, restaurantes e instalações esportivas devem permanecer fechados. O encontro privado deve seguir limitado a 5 pessoas de no máximo 2 residências distintas. O uso de máscaras deve seguir obrigatório no transporte público e em áreas internas de edifícios de acesso público. Também deve ser estendida a ajuda financeira disponibilizada para empresas, autônomos e associações afetadas pelo lockdown. Para alguns setores, como o cultural e o do turismo, os estados pedem que o auxílio financeiro seja prorrogado até meados de 2021. A Alemanha soma mais de 942 mil casos de contágio e mais de 14 mil mortes por Covid-19. Em Porto Alegre, centenas de pessoas participaram de um novo protesto contra a morte violenta de João Alberto Silveira Freitas. O homem negro de 40 anos foi espancado e morto por seguranças num supermercado Carrefour na quinta-feira passada. A manifestação ocorreu na zona leste de Porto Alegre, diante de outra unidade da rede de supermercados. O protesto foi predominantemente pacífico e chegou a interromper o trânsito de uma movimentada avenida na capital gaúcha. Os manifestantes seguravam faixas e cartazes contra o racismo e pediram por justiça para João Alberto. Depois de cerca de 3 horas de protesto, um grupo reduzido ateou fogo a madeiras no meio da avenida. Alguns lançaram fogos de artifício. Não houve feridos e a polícia gaúcha dispersou a manifestação. O Carrefour qualificou como brutal a morte de João Alberto e comunicou que irá romper o contrato com a empresa de segurança e demitir funcionários envolvidos no caso. O Carrefour anunciou também a criação de um fundo de 25 milhões de reais para combater o racismo. A Suécia começou a aplicar nesta terça-feira uma nova medida de restrição para conter a propagação do novo coronavírus. Com os casos de Covid-19 crescendo em ritmo alarmante, o governo sueco limitou a 8 o número de pessoas que podem se reunir em público. Única exceção são funerais, que poderão reunir no máximo 20 pessoas. Até então, eventos públicos tinham que respeitar limites que variavam de 50 a 300 participantes. Entra em vigor na Suécia, portanto, a segunda medida de restrição anunciada em menos de uma semana. As autoridades já haviam determinado a proibição de venda de bebidas alcoólicas depois das 10 da noite e o fechamento de bares, restaurantes e casas noturnas até as 10h30. As restrições não valem para encontros privados, sobre os quais o governo não tem poder para impor limitações. A Suécia tem 10 milhões e 300 mil habitantes, e registrou cerca de 210 mil infecções e mais de 6.400 mortes relacionadas com a Covid-19. A taxa de mortalidade na Suécia é de quase 63 por 100 mil habitantes, muito à frente de seus vizinhos escandinavos, que adotaram medidas mais rígidas desde o início da pandemia.
A Noruega tem uma taxa de mortalidade de quase 6 e a Dinamarca de quase 14 por 100 mil habitantes. No início da pandemia, a Suécia decidiu adotar uma estratégia mais branda, sem impor restrições, apenas recomendações. Na época, a estratégia sueca foi citada como modelo a ser seguido por líderes resistentes a impor o isolamento social. Entre eles estavam Donald Trump e Jair Bolsonaro, presidentes dos dois países que hoje figuram no topo da lista dos números totais de mortes por Covid-19. A China lançou com sucesso uma sonda espacial para coletar amostras na Lua. Trata-se da primeira missão espacial deste tipo desde a década de 70. O lançamento ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, na província de Hainan, no sul da China. A nave levará 2 dias para chegar à superfície da Lua, e a missão terá 23 dias de duração. A sonda espacial Chang'e 5 irá implantar vários módulos na superfície lunar para coletar cerca de 2 quilos de amostras. A área de coleta está numa região ainda não visitada por humanos na face visível da Lua. A missão torna a China o terceiro país capaz de coletar amostras lunares. Estados Unidos e a ex-União Soviética conseguiram o feito nos anos 70. O programa espacial chinês Chang'e foi iniciado com o lançamento de uma primeira sonda orbital em 2007. Em 2013 ocorreu o primeiro desembarque lunar. E em janeiro de 2019, a China alcançou um feito inédito ao aterrissar com sucesso uma sonda espacial no lado oculto da Lua. O objetivo final do programa chinês é uma missão tripulada à Lua. A data para isso ainda não foi estipulada. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.